Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Miguel Martinez, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar contando para vocês a história de Muhammad Ali, um dos maiores, se não o maior pugilista de todos os tempos. Então chega de enrolação e vamos pro vídeo! Muhammad Ali nasceu em 17 de janeiro de 1942. Ele nasceu na cidade de Louisville, no estado de Kentucky, no país Estados Unidos da América. O seu pai é Cassius Marcellus Clay e a sua mãe é Odessa Clay Grande, ou Senhora Odessa Grande. A história de como que o Muhammad Ali, né, ou Cassius Clay, porque o Muhammad Ali tinha dois nomes, o nome de escravo, né, que é o nome herdado do pai dele, Cassius Clay, e no caso dele era Cassius Clay Jr., e o nome Muhammad Ali, que mais pra frente eu vou explicar porque que ele mudou de nome. Mas a história de como que ele começou no boxe é uma história muito interessante. Começa assim: no ano de 1954, o pai dele deu para ele uma bicicleta de presente. E era uma bicicleta da Caloi e ele gostava muito dessa bicicleta. Um dia ele foi sair com o amigo dele para alguma espécie de show, não é especificado na história, alguma espécie de show ou de bar, assim, para conversar com os amigos. Quando ele voltou, a bicicleta dele, né, foi furtada, ele percebeu o furto e daí ele ficou, assim, enfurecido, assim, cheio de raiva, e ele foi atrás de um policial, né, chamado Joe Martin, era o nome desse policial. E daí, né, o policial, o Joe Martin, viu aquele jovem rapaz negro, né, cheio de fúria, assim, cheio de raiva. E daí, o que ele fez? O Joe Martin era treinador de boxe. E ele fez o seguinte, ele percebeu, né, a raiva do Muhammad Ali e falou para ele: olha, eu não vou conseguir ajudar você na questão da bicicleta, né, porque perdeu, não sei quem roubou sua bicicleta, não tava lá. Mas, rapaz, eu percebo que você é um cara muito raivoso. Por que você não começa, né, nas artes marciais para ser um cara mais calmo assim da vida? E daí, com 12 anos de idade, ele entrou pro boxe por causa desse Joe Martin, o policial. Em apenas 6 semanas, o cara já era um craque, já era um mestre no boxe pugilista, que é aquele boxe que não tem regra, né? O boxe oficial. É o boxe de rua, né? Como é chamado lá no Zelo. Em 6 semanas, ele lutou em 108 lutas, teve 8 derrotas e 100 vitórias, né? Então, para você ver que o Muhammad Ali, com 12 anos, já despancava os caras. Mas daí, um técnico das Olimpíadas, né? Que ia acontecer as Olimpíadas nos anos 60, em Roma, né? E daí um técnico percebeu que o garoto Cassius Clay, o garoto, né, Muhammad Ali, era muito bom no boxe por causa dessas lutas amadoras, e fechou um contrato com ele para ele ir para as Olimpíadas. E daí, em 1960, o Muhammad Ali foi para as Olimpíadas e ele ganhou uma medalha de ouro em Roma. E em 1964, ele virou campeão dos pesos pesados. Mas por que ele mudou de nome, né? Como eu falei no início, que era Cassius Clay, o nome de batismo dele, ele mudou para Muhammad Ali. Começa assim: logo após ele lutar com Sonny Liston no ano de 64, e com outro cara chamado Alan Davis, ele mudou o nome dele de escravo, né, Cassius Clay, porque ele se converteu ao Islã. Daí ele virou Muhammad Ali, né? Ele se converteu ao islamismo, mudou de religião. Se não me engano, eu não fiz essa pesquisa, né? Eu só peguei a informação que ele mudou de religião. Mas ele era testemunha de Jeová, se não me engano, igual o Michael Jackson, que inclusive tem vídeo aqui no canal. E depois dessa luta que ele teve com o Sam Livingston, ele foi obrigado a passar por um exílio, porque em 1967 o Ali ele se recusou a servir na guerra, né? Em 1967 estava a guerra do Vietnã e o Muhammad Ali não foi para a guerra, não quis ir para a guerra por causa dessa sua convicção religiosa, né? Porque ele tinha se convertido ao islamismo. E por isso ele teve seu título cassado de boxeador e ele se afastou do boxe por 3 anos. Ele só foi lutar de novo nos ringues no ano de 1970. E daí ele conseguiu recuperar o cinturão dele, né? Lutando contra um cara chamado Joey Frazier. Mas ele perdeu na primeira luta. E daí essa foi a primeira derrota dele, né?
do Joe Frazier e Muhammad Ali. Essa foi a primeira derrota do Muhammad Ali no boxe profissional, né? Porque ele tinha ganhado 100 lutas antes, né? Mas era no boxe pugilista. E o Muhammad Ali, nessa altura do campeonato, ele ficou muito famoso mesmo. Em 1974, ele lutou na República Democrática do Congo. E ele ganhou, né? Venceu um cara chamado George Foreman, usando a técnica de rope and rope. Cansar o oponente nas cordas, né? É a técnica. E ele ficou tão famoso que em 1978 saiu um filme do Superman, né? O personagem. E daí saiu uma HQ, né? Para celebrar o filme, onde o Muhammad Ali e o Superman brigam, né? Num ringue aí. Nesse mesmo ano de 1978, que saiu esse gibi, né? Essa HQ com o Superman, ele foi campeão 3 vezes, né? Mas perdeu as suas 2 últimas lutas, né? Contra o Lenny Liston Holmes, no ano de 1980, e contra o Trevor Brake, em 1981. E daí, por causa dessas 2 percas, dessas 2 derrotas, ele decidiu se aposentar. Ele se aposentou com 56 vitórias e 5 derrotas na sua carreira profissional. No ano de 1984, o Muhammad Ali ele foi diagnosticado com síndrome de Parkinson, complicação causada devido às pancadas que ele tomou na cabeça, né, durante a sua vida de pugilista. Como últimos fatos da vida do Muhammad que eu quero destacar é que em 1996, o Muhammad Ali ele foi convidado a acender a tocha olímpica, né, nos Jogos Olímpicos. Ele foi o primeiro negro, se não me engano, o segundo negro, porque teve jogador de basquete, a acender a tocha olímpica, né, nos Jogos. Mesmo com os problemas de Parkinson, né, porque deu até problema de acender a tocha por causa que, né, o Parkinson gera aquela complicação da tremedeira e o Muhammad já estava num estado de Parkinson muito avançado. Ele faleceu, né, o Muhammad Ali, em 3 de junho de 2016. Ele morreu com 74 anos e ele morreu em Phoenix, no Arizona, por choque séptico, por causa que é frio, né, exposição ao frio extremo, e o mal de Parkinson nele juntou as 2 coisas e deu um choque séptico nele. E essa doença foi associada a complicações respiratórias também, né? Ele muito provavelmente estava com uma pneumonia. Muhammad Ali foi o campeão de boxe que mais teve vitórias, né, seguidas em toda a história. O Muhammad Ali, como eu falei, foi o segundo negro a acender a tocha olímpica, né, na história dos Jogos Olímpicos. Muhammad Ali, além de ser boxeador, ele também era uma pessoa que lutava pelos direitos humanos, né, e os direitos dos negros também. Muhammad Ali tem diversos prêmios da Academia da Academia da Paz da ONU, né, por ter dado discursos. Quando ele foi para o Congo, né, a República Democrática do Congo, ele deu discursos contra o racismo, contra a guerra civil que estava acontecendo lá no local na época, e por causa disso ele ganhou muitos prêmios, né, como democrata e como ajudas humanitárias, né. E a frase mais famosa de Muhammad Ali é: voe como uma borboleta e pique como uma abelha. Essa frase mostra os 2 lados de Muhammad Ali. Ele era um boxeador muito experiente, né? Um cara muito agressivo e muito bom de briga, mas ele tinha um conhecimento, né? E uma missão humanitária muito grande dentro de si, e ele usou toda aquela fama dele, né? Para fazer o bem e ajudar outras pessoas. Mas é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Comenta o que você achou aqui do vídeo, o que podemos melhorar na nossa edição ou na minha fala. E compartilhe para aquele seu amigo também que gosta do Muhammad Ali, gosta de boxe. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e tchau!